Olá, como estão todos? Bom, hoje vamos falar de um tema muito interessante, pelo menos eu acho que é muito interessante, eu gosto muito. É o ponto de equilíbrio financeiro, conhecido com o nome em inglês de break-even point. Isso quer dizer mais ou menos o ponto morto. É como se você tivesse um carro e ele tivesse parado e você tivesse no ponto morto, ou seja, o carro não vai para frente nem vai para trás. Se levarmos isso para dentro de uma empresa grande, pequena, um microempresário, ou você mesmo que tem um carrinho de sanduíche que vende hot dog, coisas assim, que você quer saber se você está tendo prejuízo ou lucro, ou está empatado, está no 0 a 0, está trabalhando de graça, porque quando está no 0 a 0 você está trabalhando de graça. Então existe uma ferramenta que se usa em economia para medir esse ponto de equilíbrio. Ou seja, o ponto de equilíbrio é aquele número que determina que a partir dali você começa a ter lucro. Isso é feito por uma fórmula matemática que não é difícil. É muito mais fácil do que você pode imaginar. As pessoas escutam falar em break-even point e já ficam assustadas. É uma coisa facílima. Então vamos dar um exemplo aqui que você tem uma confecção de camisetas, certo? Então você fabrica a camiseta, você tem um custo fixo total e tem um custo variável que depende de quantas peças você vende. O custo fixo significa aquele custo que você tem todo mês, mesmo que você não tenha vendido nenhuma camiseta. Vou dar alguns exemplos aqui de custo fixo. Aluguel é custo fixo, a folha de pagamento, mais os encargos da folha de pagamento, que, por exemplo, é o INSS que você paga do empregado, o condomínio da confecção aqui do prédio que você está com a confecção, energia elétrica, conta de água, e outros itens. Esses são só alguns exemplos. Agora eu vou dizer para vocês quais são os custos variáveis para que você entenda. Custo variável, como o nome diz, ele é variável. Por que ele é variável? Porque ele varia em função da quantidade de produto que você vende. Se você vende só uma camiseta, seu custo variável vai ser só de uma camiseta. Você vai comprar 1 metro de malha e dá para fazer 4 camisetas. Então, se você vender 20 camisetas, você vai precisar aí, vamos dizer, 20 camisetas, 4 quilos de malha dá para fazer 20 camisetas. Então, entendeu? À medida que você vai vendendo mais, o seu custo variável vai aumentando também. Mas o custo fixo, normalmente, ele não aumenta muito, ele praticamente se mantém o mesmo o ano inteiro, a menos que aconteça alguma coisa fora do normal. Se você, de repente, estava com funcionário demais e mandou 2 embora porque os outros 2 que ficaram conseguem fazer a mesma quantidade de camiseta, aí você vai diminuir o seu custo fixo. Já é um bom negócio. O ruim vai ser para quem foi demitido, mas para você, se os 2 que ficaram conseguem fazer a empresa funcionar, tudo bem. Eu, quando estava construindo minha casa, aí no Brasil, em Barbacena, eu cheguei a ter por exemplo, eu cheguei a ter 4 pedreiros trabalhando e eu vi que o rendimento deles não era compatível com o número de pedreiros. Eu mandei 2 embora, os 4 passaram a fazer o mesmo serviço que os 2 que ficaram passaram a fazer o mesmo serviço que os 4 faziam. Quer dizer, eu estava com um custo fixo, alto desnecessário, porque um encostava no outro, o outro encostava em um e não rendia. É mais ou menos assim. Eu dei o exemplo porque todo mundo sabe que isso acontece, tá bom? Então vamos ampliar mais o exemplo do custo variável. Matéria-prima, impostos, tributos e taxas, né? Se você vende uma camiseta, você vai pagar, por exemplo, ICMS sobre uma camiseta. Se você vende 100 camisetas, você vai pagar sobre 100. Então é um custo variável. Comissões, você tem um vendedor que ele recebe por comissão sobre cada camiseta vendida,
é custo variável. Embalagem, se você, para cada camiseta, precisa uma embalagem, uma sacola, uma bolsa. Frete, às vezes você tem que mandar entregar em algum lugar, a pessoa encomendou e quer que entregue lá, na casa dela ou na loja dela, aí você tem que pagar o frete. Isso são alguns exemplos, né? Senão a aula vai ficar muito grande se eu for dar todos os exemplos, mas esses são alguns exemplos básicos e principais. Agora, o custo fixo, para se calcular, eu vou botar aqui os elementos que a gente precisa. O custo fixo não, o break-even point. Aqui, que é o ponto de equilíbrio, tá? Em português é ponto de equilíbrio. Break-even point é o nome em inglês, mas ele é conhecido internacionalmente como break-even point. Então vamos botar aqui os elementos que você precisa saber. Aqui, você tem a fábrica, o seu produto é a camiseta. Você vende camiseta. O custo variável, custo variável unitário, ou seja, por camiseta, é igual a R$ 9. Preço de venda do produto, preço de venda da camiseta, de cada camiseta, preço venda, né? Vamos tirar o D para ficar menor. Preço de venda é igual a reais. 23 reais, certo? Agora vamos ver o custo fixo total. Eu vou abreviar aqui, ó, custo fixo. Não vou abreviar não, para vocês terem guardado aí no arquivo de vocês. Preço custo fixo total é igual a, vamos botar aqui 4.000. R$ 4.000. Isso é o custo fixo, conforme eu já expliquei. Aqueles custos são aqueles custos que você, vendendo ou não, no final do mês você tem que pagá-los. Agora o que está faltando? A fórmula, não. Falta a margem de contribuição. Margem de contribuição igual a R$ 14. Bom, deixa eu explicar para vocês o que é a margem de contribuição. A margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável unitário. Por quê? Para cada camiseta que você vende, ela tem o custo fixo, né, que é dividido entre o número de camisetas que você vende, e tem o custo variável que vai crescendo ou diminuindo à medida que você vende mais ou menos camiseta. Então, isso faz parte do preço. Aqui, o custo, a margem de contribuição, que é conhecida como MC, ela inclui esses 9% aqui de custo unitário. Você vai entender quando eu fizer o cálculo aqui. Vou apagar lamento, mas tem que apagar tudo para fazer o cálculo. Mas não tem problema que vai ficar tudo gravado aí, certo? Então vamos lá para o cálculo. O cálculo é muito simples. Break-even point é igual custo fixo total dividido por margem de contribuição. Quanto que é o custo fixo total? BIP é igual
4.000, né? Que é o custo fixo total, aquele que você não pode deixar de pagar, dividido por 14. O que é 14? R$14 é a margem de contribuição. Aqui é o custo fixo, aqui é a MC, a margem de contribuição, certo? Então vamos voltar aqui para baixo. BIP é igual, BIP é break even point, certo? Break even point. Deixa eu fazer a divisão aqui na máquina. O BIP deu 285 camisetas. Camisetas. Vou fazer uma representação gráfica aqui para vocês verem o que significa isso. Aqui, ó. Para você estar no ponto de equilíbrio, seria mais ou menos isso aqui, ó. Um gráfico fica assim, ó. Vendo aqui é o ponto de equilíbrio. Esses 285 camisetas, tá aqui, ó, certo? Essa aqui é a linha de venda. Essa é a linha de venda. Aqui é a linha de custo. Aqui é a linha de custo. Essa é a linha de custo mais lucro, né? Essa aqui é a linha de vendas, a de baixo, vendas. Nossa, escrevi muito feio, perdão. Vamos escrever isso mais bonitinho. Vendas. Então, você vê, se a venda, a partir daqui você começa a vender mais, essa linha ela vai ficar verde, você vai trabalhar no verde, no azul. Se você vender menos, essa linha aqui, ó, vai trabalhar no vermelho, certo? Até aqui você está no 0 a 0. Se você for descendo aqui, ó, você vai trabalhar no vermelho. Aí fecha a fábrica e vai para casa e arruma outro negócio para fazer. Tá? Porque trabalhar de graça não é bom negócio. Bom, vocês entenderam aqui, né? Eu vou apagar para continuar explicando mais um detalhe que você vai... Não, está faltando aqui eu botar receita. Faturamento, eu vou chamar de receita, porque fica mais curto aqui. Receita em administração e economia é o faturamento, é o quanto que você ganha no mês. A receita é igual a reais. Vamos ver quanto que deu aqui. 285 camisetas vezes o preço de venda. É 285 camisetas. Vamos botar aqui, ó. 285 vezes o preço de venda. O preço de venda, deixa eu ver aqui, tá? R$23. R$23 o preço de venda. Então isso aqui multiplicado dá, deixa eu ver aqui na máquina, dá 6.565. Então aqui foi o que você faturou, vendendo 285 camisetas vezes o preço de venda, né, de cada camiseta, que é 285 camisetas vezes R$23 o preço de venda de cada camiseta. Mas eu já tenho aqui uma resposta preparada, que você vai ver aqui. Professor, mas é que meu custo era de 4 mil reais. 4 mil reais, minha caneta está ruim, 4 mil reais, e eu vendi 6.565, como é que eu estou empatado no 0 a 0? Eu vou te explicar. Você está empatado no 0 a 0 exatamente porque para cada camiseta que você vende, você multiplica aquela margem que estava anteriormente escrita, aquela margem de custo variável, que era R$9, ó, R$9.
cada camiseta. Se você vende uma camiseta além do ponto fixo, você soma o custo, além do custo fixo, você soma o custo fixo R$ 9,00. Agora, se você vende 285 camisetas, você multiplicou esses 9 por 285 camisetas. Isso daqui eu vou ter que calcular, não? Dá 2.565 reais. Ou seja, você vendeu 285 camisetas para atingir o break-even point. Então, você acrescentou R$ 9,00, 285 vezes aqui no custo fixo. Então, a sua receita é 4.000 mais isso, o que mais 4.000 mais 2.565. Por isso que dá 6.565 para você estar no break-even point, no ponto de equilíbrio. Não quer dizer porque você vendeu 6.000, você está com lucro. Não, é porque a cada camiseta que você vendeu, você acrescentou R$ 9,00 ao custo fixo. Assim que 6.565 significa que você está no 0 a 0. Você precisa começar a vender 286, 287, 300 camisetas, 500, 1.000, para você ganhar dinheiro. Enquanto você estiver vendendo 285 camisetas, você vai estar trabalhando de graça. E ninguém quer trabalhar de graça, como eu já disse antes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Uma aula assim de matemática financeira, mas é uma ferramenta muito importante para ajudar pequenos empresários, médios e grandes empresários a saberem como é que vai a saúde financeira da empresa dele. Mesmo para, como eu falei, para aquela pessoa que tem um carrinho que vende sanduíche na rua, ele pode usar essa fórmula para saber se ele está vendendo sanduíche suficiente para dar um lucro, certo? Aí você pode também ter outra dúvida: professor, mas se eu vendo vários produtos, eu vendo 6 produtos diferentes, como é que eu vou achar o break-even point? Você pega o custo, você pega o custo fixo total e divide por 6 produtos. Aí esse valor aqui, os 4.000 dividido por 6, você usa ele aqui na fórmula. 4.000 dividido pela margem de lucro, né, do produto. Você tem que dividir por 6, aí você vai fazer o mesmo procedimento, só que você vai ter que dividir o seu custo fixo por 6. Se você tiver 10 produtos, você vai dividir o custo fixo por 10 produtos, perfeito? Eu espero que vocês tenham realmente entendido, porque essa aula eu gosto demais, eu gosto muito dessa questão. Então, muito obrigado a todos.